A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética, seja o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, seja o canal Apologética Católica e de Pates. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui ao meu lado está o Pix, para quem quer nos ajudar. Pix Tabira 634@gmail.com. Esse Pix está no nome da minha amada esposa Maria Juliana de Lima. Obrigado a você que sempre está contribuindo, está nos ajudando muito. Você não sabe o quanto nos tira do buraco, certo? Nós agradecemos e colocamos vocês nas nossas orações no Rosário da Madrugada. Muito bem. Meus irmãos, me enviaram um comentário pedindo para me responder. Um irmão me enviou. Se você pode responder essa argumentação de um irmão separado, um irmão protestante, eu digo, posso responder. Fazer um vídeo a respeito disso, eu vou fazer. O vídeo. Nós temos muita ferramenta para responder a isso aí. Agora, se não se conhece o contexto bíblico, o contexto tradicional bíblico, não vai adiantar muita coisa para você não. Eu não estou aqui respondendo a esse irmão separado para que ele se converta. Eu estou aqui respondendo, lembrando que esses vídeos é 100% para católicos, é para a instrução do nosso povo, mas quando sempre algum irmão me envia, irmão, dá para você fazer um vídeo em cima disso? Eu vou e faço. É que eu não estou aqui fazendo aqui para desmoralizar esse irmão, não estou aqui fazendo esse vídeo para ser melhor do que ninguém, não. Mostrar que realmente quem não é católico, quem não tem conhecimento da Sagrada Escritura, faz o que esse irmão fez. Isso é falta de conhecimento. Santo diretor, não vou nem falar o nome do cara, mas coloca aí na tela. Isso aí, ó. Coloca na tela aí. Primeiro lugar, meu filho, não existe em nenhum lugar na Bíblia adoração de imagem, só na cabeça protestante. E o termo estão adorando a imagem. A imagem está sendo adorada. Onde é que está escrito na Bíblia? A imagem está sendo adorada. Estão adorando uma imagem. Lá em Isaías, os adoradores de Sátera, volta para mim, santo diretor. Lá em Isaías, os adoradores de Sátera, eles tiravam o madeiro, mas como é que era que acontecia a adoração? Faziam lenha, do resto faziam um ídolo, só que na protestante, na protestante, eu estou aqui com a Bíblia protestante, tá? Eu vou responder esse nosso irmão separado com Bíblia protestante, tá aqui. Revista atualizada, João Ferreira de Almeida, tá aqui, ó. Certo? Vou responder com a Bíblia dele. Muitas coisas aqui. Aí diz, e da sobra fazia no grego um ídolo, no hebraico um deus, em minúsculo. Só que na protestante adulteraram o termo ídolo e deus para imagem. Aí diz, depois se prostra diante do ídolo, ou do Deus, em minúsculo. Aí na protestante diz, diante da imagem. E adora, dizendo, primeiro, se prostra. Segundo, dirige palavra, reconhecendo como Deus, orando. Dizendo, tu és o meu Deus, em minúsculo está lá. Aí o protestante não teve como colocar, adulterar, tu és o meu Deus, colocar, tu és a minha imagem, não dá para colocar, porque ficaria, era assim, não era nem um tiro no pé, era um tiro no ouvido, um negócio desse. Eles adulteram, meus irmãos, os termos deuses e ídolos para imagens. No texto original, para você ter uma ideia, no original hebraico e grego, nem aparece no Êxodo 20, verso 4, o termo imagem ou escultura, não aparece. Isso aí foi Lutero quando foi traduzir,
Fez essa confusão completa aí. Os filhos de Lutero, os outros reformadores, João Calvino e companhia limitada. Mas aí não tem adoração de imagem. A igreja não adora imagem, sou ignorante. Me perdoe a sinceridade, mas eu sou ignorante. Sabe por que eu estou dizendo? Porque eu já fui como você. Eu já fui da sua laia. Quando você ia, eu já vinha. Eu fui de mais de 10 seitas. Eu fui de seita que dizia, a igreja católica é uma idólatra. Não é idólatra, porque uma coisa é ídolo, outra coisa é santo. Não tem dentro da Bíblia santolatria. E nem tem adoração a santo dentro da Bíblia, para poder acusarmos os católicos. Mas você é ignorante. Com todo respeito que você merece, você é um ignorante, como eu fui ignorante. Eu acusava muito, eu vomitava muito o vômito do dragão. O dragão, Satanás, arrojava muito pela minha boca para perseguir Nossa Senhora. Persegui demais as imagens. No lugar que você está, eu estive fazendo a mesma coisa que você fez. Só que hoje eu estou do lado certo para dar a resposta certa para você. Onde é que tem no Novo Testamento procissão com o seu morto? O seu morto para vocês é aqui, ó, crucifixo. Seu morto. Na Bíblia tem a procissão nos evangelhos. Com o seu morto. Jesus foi tirado da cruz. Jesus foi tirado da cruz e foi levado, diz a Bíblia, veja a procissão com o seu morto, presta atenção. Jesus foi tirado da cruz, diz o contexto tradicional, que foi colocado aos braços de sua mãe, e dos braços de sua mãe foi levado para o sepulcro, escavado numa rocha por José de Arimateia. Ali do Calvário para o sepulcro de Jesus tem uma boa andada. O cortejo é a procissão com o seu morto. Mas você não sabe disso, não. Aquela procissão na Semana Santa com o seu morto é simbolizando isso, meu amigo. Quando eu saí do protestantismo, eu estava em São Paulo. Com 3 dias saí do protestantismo, passaram a procissão com o seu morto. E eu e minha esposa fomos. E os outros hereges ficaram olhando. Como pode? 2 protestantes seguir a procissão do São Morto. Como pode? Veja, meu amigo, o quanto você é ignorante, com todo respeito. Eu estou falando aqui da pessoa em si, eu estou falando do protestantismo, o quanto é ignorante a respeito a isso. Você deveria assistir mais, sabe quem? Você deveria assistir mais o Pastor William. A Jornada, Pastor William, a Jornada, você deveria assistir. E você deveria ver no canal dele, quando ele diz os 5 ataques protestantes feitos à Igreja Católica. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você deveria ver o quanto ele defende a Igreja Católica. Você deveria aprender com ele. É que você só dá ouvido a quem é da turma de vocês. Inclusive o meu canal tem. Eu coloquei no meu canal, o Pastor William apresenta as 5 piores acusações protestantes e ele mesmo vai defender. Por quê? Porque ele estudou a teologia católica e sabe muito bem. Quem conhece a teologia católica deixa de ser ignorante. Pastor da igreja lá dos Estados Unidos, Pastor William, o canal dele, né? William de Oliveira, a Jornada. Ele faz uma entrevista com um padre, extraordinário o testemunho do padre. Em vez de ficar aí atanasando os católicos nos comentários dos canais católicos, porque não vai católico atanasar em canais de vocês, não. É por isso que aqui, ó, vem conversar besteira aqui nos meus vídeos, ó, aqui, ó, bloque, ó, corto na hora, não tem conversa. Só vem conversar besteira. O protestantismo é antibíblico, o protestantismo só fala o que está na boca deles, nos desmiolamentos deles, da lavagem cerebral e mais nada. Vamos lá. São Lucas escreve o seu evangelho do capítulo 1 ao capítulo 2, ouvindo o testemunho de Nossa Senhora em Éfeso. São Lucas alugou uma casa perto de Nossa Senhora, da casa de João em Éfeso, só para poder entrevistá-la vários dias. Você não sabe o que é contexto histórico não, né? Contexto histórico significa tradição.
Bíblia de tradução protestante, atualizada, revista e atualizada João Ferreira de Almeida. Aqui está. Segunda Tessalonicenses 2:15, na Bíblia protestante está escrito assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas por nós, seja por palavra, que é a tradição, e seja por epístola nossa, os escritos dos apóstolos. Agora no 3:6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Bíblia de tradução protestante, revista e atualizada. Essa está atualizada. Por que está dizendo isso, Fábio? Porque o que eu vou falar aqui tem junção bíblica e tradicional. São Lucas escreve, tudo vindo a Virgem Maria falar. Escreve até o capítulo 2, escutando, capítulo 1, todo o capítulo 1, né? Até o nascimento de Jesus, a adoração dos reis, né? Dos pastores em Lucas. Além de tudo, é ela que vai ministrando. Isso. O capítulo 1 e o capítulo 2 São Lucas escuta da boca da Virgem Maria. E São Lucas, pode buscar na internet onde você quiser. E São Lucas escreve, e São Lucas faz, pede permissão a ela para desenhar uma figura dela com Jesus, da maternidade. E São Lucas desenha. Ela tem aproximadamente 65 anos, quando São Lucas conheceu. Por isso que São Lucas, eu vou botar a imagem, que eu sei que eu vou encontrar a imagem, eu vou colocar a imagem para você. A imagem, tá vendo essa imagem aqui, ó? Tá vendo essa imagem aqui do Nossa Senhora Perpétua do Socorro? Ela é uma réplica dessa de São Lucas. Só que São Lucas faz ela com a imagem de uma senhora já bem de idade, né? Porque foi dessa maneira que ele conheceu ela. Só diretor, coloca aí na tela, veja aí. Aí, ó, essa imagem de São Lucas pintou, foi São Lucas que pintou. O contexto tradicional diz que São Lucas pintou 2 quadros da Virgem Maria. Pintou esse quadro aí que você está vendo, né, Jesus nos braços. Inclusive foi usado agora, esse quadro é usado na Jornada Mundial da Juventude. Volta para mim, seu diretor. Esse quadro tem réplicas dele, uma na Polônia, outra na Rússia. E o original se encontra nas catacumbas de Santa Priscila, na Itália. Os cristãos do século I pintavam nas catacumbas de Santa Prisca, ou Santa Priscila, na Itália, a Virgem Maria com Jesus. Tem muitos aqui no YouTube. Vai no Google lá, Apologistas do Brasil, e você vai ver o quanto eles faziam das imagens, dessas pinturas da Virgem Maria. E aí é o seguinte, São Lucas vai embora, vai com São Paulo, quando São Paulo apela para César, quando eles estão indo, presta atenção, quando eles estão indo para a Itália, eles naufragaram na ilha de Creta. E São Paulo passou vários dias, meses na ilha de Creta. E São Paulo evangelizou os cretenses. Ele evangelizou os cretenses, não é? E a fé da Igreja de Cristo começa a nascer em Creta. Como ele diz aqui, ó, no 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 21. Desde muito tempo ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, devíeis ter-me atendido e não ter saído de Creta. São Paulo evangelizou Creta. São Paulo evangelizou Creta. Quando eles desembarcaram em Creta, eu vou até me levantar.
Quando eles desembarcaram em Creta, presta atenção. Vou voltar agora aqui pro meu famoso tamborim. Quando eles desembarcaram em Creta, que Paulo evangeliza, nasce a igreja de Cristo em Creta. E é feito um altar na igreja de Creta. E o que é que acontece? São Lucas não deixa o seu quadro em Creta, mas ele pinta um quadro em Creta. Ele pinta um quadro em Creta, quando ele fala lá, e Paulo vai falando sobre Nossa Senhora, desde o Messias, de quando ela ficou grávida, a revelação do anjo e tudo, uma virgem conceberá e dará luz. E São Lucas, ele como doutor e pintor, ele evangelizava através das imagens, né? E no século XV foi roubado do altar de Creta essa imagem da Senhora Perpétua de Socorro. Estude a história da Nossa Senhora Perpétua de Socorro, você vai ver como surgiu o quadro da Nossa Senhora Perpétua de Socorro. Em Creta, em Creta. Estima-se os estudiosos renomados que seja da Senhora Perpétua de Socorro, claro que fez sem a coroa, né? Acrescentaram aqui a coroa na cabeça, seja uma réplica do quadro, presta atenção, do quadro de São Lucas, na ilha de Creta. Veja que eles passaram dias em Creta. Dias em Creta. Né? E aí, vocês sabem que os falsos irmãos judeus, que não aceitavam a pregação dos apóstolos, porque tinha que se circuncidar, chegaram em Creta. Eles estavam assolando a fé da Igreja Católica em Creta. E o que é que acontece? Olha o que São Paulo faz. São Paulo ordena São Tito, e no ano 53 a 56, envia São Tito para Creta. Ele ordena São Tito, envia para Creta, com as seguintes recomendações. Está em Tito 1, você pode pegar aí Vícios dos Cretenses de Creta, no capítulo 1, versículo 10 a 16, do versículo 10 a 16, você pode ler. Eu só vou ler apenas a recomendação de São Paulo, porque os judeus estavam pervertendo, dizendo que o que Paulo ensinou a eles com Lucas estava errado. Que tinha que aderir-se às promessas de Abraão por meio da circuncisão. Mas ficou decidido lá no concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, que não era necessária a circuncisão. Mas eles não aceitaram. Eles se dividiram. Como hoje muitos não aceitam o Concílio Vaticano II e se declaram sede vacantista. Né? Muito bem, vamos ler. Veja só. Aqui tem no versículo 12, tem o testemunho era uma ilha pagã que tinha uma fé tipo nativa, uma fé pagã, tipo dos índios. Né? Era um povo pagão. E aí, um dos profetas deles, o chefe de uma tribo, eram tribais, não é? Se converte. E ele dá esse testemunho a Paulo, e Paulo lembra isso a Tito. Ó. É necessário tampar-lhe a boca, porque transformam famílias inteiras, ensinando o que não convém. Isso por vir o espírito de lucro. 12. Um deles, o profeta deles disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. 13. Esta ascensão reflete a verdade. Portanto, olha a recomendação que ele dá para Tito. Tito vai ser bispo de Creta, que tem o altar com um quadro de Nossa Senhora, réplica do de São Lucas. Estima-se que seja essa roubada de Creta levada para a Itália no século XV. Presta atenção. Portanto, repreende-os severamente para que se mantenham sãos na fé. 14.
e não deem ouvido às fábulas judaicas, nem a preceito de homens avessos à verdade. Eles tinham aversão que Paulo ensinou, à fé católica, os judeus. Estavam transtornando os cretenses, a igreja de Cretenses, os membros da igreja de Cretenses que tinham se convertido. Quem é que está lá? O quadro de Nossa Senhora, que é roubado do século XV. Quem é o bispo de lá? Paulo está enviando ele para lá. Isso aqui foi entre 53 a 56. O bispo Tito, São Tito, dando a recomendação a ele. Aí está. Mas você não conhece não, meu irmão. Ô, meu irmão, separado. Você não conhece o contexto histórico bíblico, você não conhece não. É uma pena. Você pode estar dizendo, o cara está inventando, não está mostrando na Bíblia. Eu preciso mostrar da cruz para o sepulcro. Eu preciso mostrar isso aqui. Vai estudar e olha lá o contexto histórico, tu vai ver. Como nasceu as igrejas católicas. Hein? Paulo carregava uma cruz como essa. São Paulo da cruz, aqui, ó. Crucifixo. O quê? Sim. Escândalo para os judeus. O texto original de 1 Coríntios, capítulo, e ele chama que é o Senhor morto, né? Ele diz, né? Ele diz, nós só pregamos Cristo ressuscitado. Contrariando São Paulo, refutando São Paulo, que por mais de 10 vezes vai falar no crucifixo e na cruz. No crucifixo ele fala 3 vezes. No crucifixo. O crucifixo é esse aqui, ó. Crucifixo. Com Jesus apregado. Cruz é limpa assim. 3 vezes Paulo fala no crucifixo. Se você pegar no contexto original, está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ou versículo 23, está escrito: carregamos Cristo crucificado. Como é que é? Carregamos Cristo crucificado. Ou seja, carregamos Cristo morto. Crucificado, ele não está morto? Uhum. Carregamos Cristo morto. Agora veja o que ele diz. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos protestantes. Que nesse irmão aí. Me perdoe, irmão, a sinceridade, mas eu falo. Nordestino tem a mania de falar a verdade na cara. Doa quem doer, gosta quem gostar. Mas você passou dos limites. Você passou dos limites. Carregamos Cristo crucificado. Aqui, para onde eu vou, eu levo. Ali está cheio de crucifixo. Aqui, ó. Onde eu vou, eu carrego Cristo crucificado. Porque eu estou evangelizando, eu vou para a missa crucifixo, eu vou sair de casa, vou buscar minha esposa na casa dos pais dela, eu vou com crucifixo. E olha que eu entro no território protestante. Fica só olhando assim, olhando. Venha debater comigo. Você tem argumento contra o crucifixo? Venha. Protestante olha pra mim, já sabe, formiga sabe que folha corta, crucifixo no peito, tem um ali que é baixo de palmo, grandão, né? Tá aqui dentro, grandão. Protestante olha assim com o olho, olha pra baixo, olha pra mim, mas não tem coragem de argumentar. Vem argumentar. Vem argumentar. Sabe, eles sabem, no fundo, que a Bíblia condena eles. Condena eles. Todas as Bíblias aqui, ó. Se nós pegarmos aqui a Bíblia protestante, diz isso também. Diz isso. A pregação da Igreja Católica é loucura para as seitas pagãs. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 2, diz: eu não quero saber mais nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado, irmãos, raciocina comigo. Jesus Cristo crucificado é Jesus o quê? Morto na cruz. Pacatá! É Jesus morto na cruz. Jesus está vivo aqui? Não. É um símbolo de Jesus. É um símbolo. Paulo carregava isso aqui. Paulo carregava isso aqui para onde ia. Para mostrar como o Deus dele tinha morrido. Olha só. Eu não quero saber mais nada entre vós. Eu quero saber só de uma coisa. De Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. 1 de Coríntios 2, 2. Veja que eu já estou falando, eu já falei o segundo versículo, que está em 1 de Coríntios 1, 22. Aliás, 23. Já falei o segundo versículo do crucifixo. 1 de Coríntios 2, 2. E agora eu vou falar o terceiro, que está em Gálatas 3, 1. Gálatas 3, 1. Nas várias versões da Bíblia, sabe que os apologistas tem que ter muitas versões da Bíblia. Eu estou com aqui a tradução da Bíblia Mensagem de Deus. A Bíblia Linguagem de hoje não está aqui, protestante, mas ela é boa também para falar aos Gálatas sobre a imagem de Cristo.
Olha só, Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas sem juízo. Quem é hoje sem juízo que fala contra as imagens? Protestantismo. Quem vos enfeitiçou? Quem enfeitiçou esse irmãozinho aí? O pastor Zeco da seita dele. Ante os vossos olhos tinha fixado. Peraí. Como é que é? Ante os vossos olhos tinha fixado a imagem. Peraí. Antes, Paulo disse, eu fixei nos olhos de vocês. O quê? A imagem. A imagem. Caramba, a imagem. A imagem? Como assim a imagem? A imagem de Jesus Cristo. O quê? De Jesus Cristo o quê? Ressuscitado. Ei, aleluia, graças ao Senhor ressuscitado. Ó. A imagem de Jesus Cristo crucificado. Terceiro versículo que fala do crucifixo. Nos 11 versículos que Paulo fala e na cruz, 3 deles fala do crucifixo. Você pega essas outras bíblias barrelas católicas e outras protestantes, aí está escrito, eu desenhei para vocês. Tá até boa essa que diz, eu desenhei diante dos olhos de vocês a imagem de Cristo crucificado. Outras vai dizer assim, não tá boa, nem a Sister Clementina e nem a Mato Soares tá boa nisso aí. Diz assim, ó, na minha pregação eu refiz o Cristo crucificado. A pregação católica sempre refaz, né? O Cristo crucificado. Sempre está refazendo o Cristo crucificado. Esse canto para os judeus, loucura para os protestantes. Irmão Fábio, por que protestante é pagão? Por que você está chamando os protestantes de pagão? Eles não são batizados 2 vezes? Os que apostataram da fé? Sim, a Bíblia diz que só tem um batismo. Rebatizar, não tem rebatismo, né? Efésios 4, 5. Na realidade, no capítulo 18, Jesus falando da sua igreja, dos membros dessa igreja, de Mateus, versículo 17, diz, se não ouvir a igreja, seja ele para ti como pagão. Então, aqueles que abandonaram a fé católica e foram para as seitas, eles são pagãos. São pagãos, é a Bíblia que diz isso. Fábio não tem poder de nada, é a Bíblia que diz isso. Paulo carregava o que nós carregamos. Quando você é católico, quando você carrega um crucifixo desse, é um sacramental, você está evangelizando. Quantas vezes um crucifixo desse não me evangelizou? Sabe, meus amados irmãos, às vezes eu ia, quando eu tinha o vício, antes de me libertar do pecado da masturbação, um dia eu estava saindo para cometer o pecado de masturbação. Quando eu olhei para o lado, eu vi um crucifixo. Quando eu olhei o crucifixo, quando eu coloquei os olhos no crucifixo, disse, olha aqui, ó, a forma que eu morri para vencer o teu pecado. Eu voltei para trás. Não fui naquele dia cometer o pecado de masturbação. Protestante não. Protestante, o que é que diz aqui? Ó Gálatas sem juízo. Hoje está dizendo para quem? Ó protestante sem juízo. Vai escutar o pastor William. Vai estudar com o pastor William. Vê o que ele fala da fé católica. E ele é pastor da igreja adventista. Ele não é católico não. Mas estudou a teologia católica. Não é ignorante como vocês que vem acusar o que não é verdade. Vocês são mentirosos, desmiolados. Porque eu digo porque eu já fui com vocês. Eu digo isso para desmoralizar esse irmão, não. Mas o quanto eu fui ignorante. Eu estou dizendo, quando eu estou falando isso aí, falando do que verdadeiramente eu era. Eu era desse naipe. Eu tinha essa lavagem cerebral aí. Né? Tá aqui com Bíblia. Paulo apresentava. Aonde Paulo ia? Paulo apresentou a cruz para os coríntios. O crucificado para os coríntios. Apresentou para a Galácia. Apresentou para os Efésios. Apresentou para os Filipos. Filipenses 3,18. Há muitos por aí. Filipenses 3,18. Há muitos por aí que se importam como inimigos da cruz de Cristo. Muitas vezes disse, e agora digo chorando, que se importam como inimigos da cruz. São inimigos do crucificado. Paulo diz que os dois povos, os pagãos e os judeus, se tornam uma só igreja, reunidos na cruz. Reunidos na cruz.
Olha só. Efésios 2:16. Reconciliá-los ambos com Deus, reunidos numa só igreja, pela virtude da cruz. A cruz é o quê? Virtuosa. 1 Coríntios 1:18. A linguagem da cruz. Essa aqui que nós temos. É condenação para os que se perdem. Quem é? Protestantismo. Mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Pra catar couro vivo pelo sovaco. Meus irmãos, tá aí esse vídeo, né? E eu acho que o nosso irmão João Batista vai deixar fixado lá no comentário do canal dele, para quem quiser ver. Pois esse comentário que me enviaram foi num dos vídeos dele. Né? Não sei se ele vai fixar. E tá aí, respondendo a mais uma argumentação dos nossos irmãos separados. Só lembrando, se inscreva no nosso canal. Repito, canal 2 Protestante Fábio Pentecoste e o canal Apologética Católica e Debate são as nossas mídias sociais por onde evangelizamos. Em breve estarei abrindo um canal no Rumble. Né? É porque já vi lá, são tudo em inglês, né? Mas em breve a minha esposa vai fazer a minha conta lá e eu vou abrir um canal para evangelizar com vídeos curtos para aquelas redes sociais. E quando eu abrir o canal, eu vou deixar os links, né? Sempre que tiver vídeo lá nos primeiros comentários fixados aqui dos nossos canais. Deus abençoe vocês. Aí, mais lembrando mais uma vez, o Pix é ao nosso lado para quem quer nos ajudar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virei.